Olá, amados, amadas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Para mim é uma honra poder gravar esses vídeos e trazer sempre uma nova palavra de Deus direcionada que pode te ajudar ou que pode ajudar alguém que você conhece. Então é importante demais que você sempre compartilhe esses vídeos, né, ou esse vídeo com alguém que você conheça, com alguém que você acha que precise dessa palavra. E, logicamente, se você gosta dos vídeos, se você já nos acompanha aqui, não esquece, bota aí, tem um sininho aí do seu lado, aperta ele e aí você vai receber uma notificação toda vez que nós tivermos novas postagens, legal? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fé sem obras. Esse é um tema, às vezes, muito difícil de ser compreendido e eu quero me aprofundar um pouco nesse tema. Deus colocou isso no meu coração. E, então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, vá lá em Tiago, capítulo 2, versículo 16. Em Tiago 2,16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: se um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém lhe dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Aqui Tiago fala um pouco sobre as pessoas que às vezes acham que simplesmente ter fé vai mudar tudo. E de fato, nós somos também justificados pela fé, mas também somos justificados pela fé com obras. Então, se a tua fé não se transforma em obras, a grande verdade é, a sua fé está fadada a ser morta. E por que Tiago diz isso aqui? Porque na prática, a nossa fé, primeiro ela é feita para nos alimentar. A nossa fé é feita para que nós possamos crer e crer que tudo podemos naquele que nos fortalece. E tá tudo bem, legal, bacana. Primeiro a gente crê para nós, aquela história da boia salva-vidas, né? Se você está num mar que ele está bravio e você não tem nada ali, você tem uma boia. A primeira boia que você vai botar naturalmente é em você. Lógico, a não ser que você não esteja com uma esposa, com uma mãe, com um pai, com um filho próximo. Supondo que você está com pessoas desconhecidas, a primeira boia que você vai pegar, você vai botar vai ser em você. Só que depois disso, se aparecem outras boias, e você já está com a tua boia, o movimento natural é que você pegue as outras boias e vá ajudando as outras pessoas. Você vai colocando outras boias em outras pessoas. E assim acontece também na vida espiritual, porque na prática, primeiro a tua fé é usada para você. Primeiro a tua fé é usada para que você experimente do poder de Deus através da tua fé. Mas depois que você experimenta isso, naturalmente você começa a querer usar a tua fé para a vida de outras pessoas também. Você começa a querer usar a tua fé para ajudar um amigo que está numa doença, para ajudar uma amiga que está, por exemplo, em dívida, para ajudar um parente que está doente, para ajudar uma pessoa que está descrente, para ajudar uma pessoa que está passando por um problema num casamento, para ajudar uma pessoa que está passando por algum problema familiar, enfim. Você começa a querer usar a tua fé para ir expandir. E é aí onde entra o transbordo de Deus, o transbordo do Espírito Santo, que é a Bíblia e que Jesus tanto fala. Que quando nós estamos de fato vivendo uma vida com Cristo, nós primeiro começamos a experimentar esses poderes e depois nós começamos a transbordar. É aquela história do rio que flui, não da represa que prende. Então quando nós começamos a fluir, nós somos como uma árvore, que dentro dessa árvore o fruto começa a sair de uma maneira natural. O fruto flui e de repente ele começa a frutificar, e aquela árvore começa a frutificar, e as frutas começam a cair. E às vezes você nem entende como, você não sabe de onde está vindo, mas você está frutificando. Por quê? Porque você é uma árvore cheia de fé, você é uma árvore cheia de vida, e uma árvore cheia de vida frutifica. E por isso que a palavra de Deus nos diz, inclusive, para nós reconhecermos falsos profetas através das obras e através dos frutos. Afinal, o que é um homem de Deus sem frutos?
nada. A grande verdade é que um homem de Deus, uma mulher de Deus que não dá frutos é uma mulher sem fé ou sem obras, porque a fé sem obras é fadada à morte. Então, quando Deus nos ensina isso, quando a Bíblia cita isso aqui através da passagem de Tiago, nós precisamos ter muita clareza disso, porque em meio a várias circunstâncias, às vezes nós temos fé, como a própria palavra aqui diz, o diabo também tem fé, os demônios também creem que existe só um Deus, os demônios também creem na existência de Deus, porém, isso não garante nada a eles, porque simplesmente crer que Deus existe, legal, significa que você tem fé em Deus, porém, não significa que as tuas fés serão transformadas em obras. Porque, por exemplo, se você, nesse caso aqui como o Tiago cita, se você tem fé que Deus existe, mas no momento que você vê, por exemplo, um mendigo na rua pedindo comida, você não dá. No momento que você vê, por exemplo, um parente teu precisando de uma ajuda, você não ajuda. No momento que você vê, por exemplo, uma pessoa próxima precisando de um socorro, você não socorre. No momento que você vê uma pessoa precisando de um conselho, você não aconselha. No momento que você vê alguém precisando de você e você só pensa em você, ou seja, você às vezes é egoísta, você às vezes por dúvida, por medo, por falta de perdão, por incredulidade, enfim, por diversos motivos, você às vezes não deixa que a tua fé, que o que você crê de fato, se transforme em obras, se transforme em algo que de fato é concreto. E isso, eu gosto muito de usar analogias, né? E como eu, por exemplo, eu construo, eu sou engenheiro, já citei isso algumas vezes, então eu gosto muito de usar o exemplo, por exemplo, de uma obra, literalmente, uma obra. Vamos pegar um exemplo de uma obra de uma casa. A fé nesse cenário é como se fosse a fundação. É como se você começasse a construção, e qualquer construção, nós começamos pela fundação e a gente vai ali fazendo os alicerces. Nós fazemos as estacas, nós fazemos o baldrame, o bloco de coroamento, para quem é mais técnico, e aí nós fazemos tudo que é necessário para uma fundação, até que ela esteja com toda a parte que é debaixo da terra firme. Isso é a fé. A fundação de uma obra é como se fosse a fé. Então isso é a fé, é aquilo que te alimenta, é aquilo que te sustenta, é aquilo que quando vem uma tempestade que quer derrubar aquela casa, quem que segura aquela casa? É a fé, é o que está debaixo da terra, é aquilo que ninguém vê. O que ninguém vê é o que te sustenta, isso é a fé. Mas de que adianta essa fé sem obras? De que adianta você ter uma fundação de uma casa se você não tiver um banheiro, se você não tiver um quarto, se você não tiver um segundo pavimento, se você não tiver uma piscina, se você não tiver uma área gourmet, se você não tiver um piso, se você não tiver uma obra de fato, se você tiver apenas o alicerce, se você tiver apenas a fundação, isso significa que você às vezes tem uma casa, nesse exemplo, nessa analogia, onde você não pode morar. E de que adianta uma casa se você não pode morar? De que adianta uma casa se você não pode dormir? De que adianta uma casa se você não pode ir ao banheiro? De que adianta uma fé onde você não tem obras? E isso é um princípio importantíssimo, que às vezes quando nós começamos a conhecer Jesus, quando nós começamos a viver com Jesus, nós entendemos o poder, nós experimentamos o poder, nós começamos a ir além, nós começamos a experimentar aquilo para si, aquilo para às vezes para nossa casa, para nossa família, mas quando chega a hora de nós transbordarmos, seja na vida de um amigo, de um parente, de um familiar, na hora de você transformar a tua fé em obras, você trava. Você paralisa, você pensa, não, eu não sou bom demais para isso, não, eu não posso fazer isso, eu não sou merecedor, quem sou eu para fazer isso, não, você começa a gerar várias dúvidas na tua mente, você começa a se travar por N motivos, e aquilo começa a fazer com que você não transforme a tua fé em obras, e isso naturalmente vai matar a tua fé. Então toma cuidado com isso. Se você hoje se considera uma pessoa, um homem, uma mulher de fé, alimente a sua fé, exercite a sua fé, mas acima de tudo, transforme a sua fé em obras. No momento que você tiver a oportunidade de transformar a tua fé em obras, transforme. Faça com que a tua fé seja lembrada não para que você seja exaltado, não para que as tuas atitudes apenas sejam exaltadas, mas para que você e as tuas atitudes falem por si para glorificar a Deus. Porque o centro de tudo é Deus. Quem está à frente de tudo é Deus. Então se nós fizermos para nós mesmos, está tudo fadado ao fracasso. E para ilustrar um pouquinho desse contexto de fé sem obras, eu quero trazer uma história aqui para vocês que está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. Eu vou ler só uma passagem e eu vou contar bem breve sobre essa história, só para ilustrar, tá? Capítulo 28 diz assim: Absalão ordenou aos seus homens, ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Amnon,
vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. E então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Eu não sei se você conhece essa história, mas só para ilustrar um pouco, para você entender. Essa história de Absalão, que era filho de Davi. E Absalão e Aminon eram filhos de Davi, ou seja, eles eram irmãos. Essa história que conta a história de como Absalão manda matar o próprio irmão. E por que Absalão manda matar o próprio irmão? E aqui eu quero usar o exemplo de Absalão para ilustrar um pouco desse caso de fé sem obras. Afinal, Absalão era filho de Davi, e Davi teve muitos filhos, mas ele deu uma boa criação a todos eles. Então Absalão tinha o que comer, tinha o que beber, não passava necessidades. Absalão foi criado num berço de ouro, Absalão foi criado num berço onde ele foi ensinado todos os princípios de Deus, todos os mandamentos. Dá para se dizer que Absalão era um homem de fé. Porém, Absalão, por algumas circunstâncias da vida que todos passam, diga-se de passagem, ele decidiu, ao invés de transformar a fé dele em obras, ele decidiu fazer o mal, como aqui ele manda matar o próprio irmão. Mas por que ele manda matar o próprio irmão? Se você não sabe, ele manda matar o próprio irmão porque o irmão estuprou a outra irmã dele. Então, na prática, Aminon teve desejo por Tamar, que era uma outra irmã deles, e ele simplesmente estuprou a própria irmã. E por estuprar a própria irmã, Absalão ficou revoltado com aquilo, e qualquer um ficaria. Afinal, o que Aminon fez também foi errado, mas um erro não justifica o outro. Então, depois disso, Absalão começou a ficar com aquilo no coração dele, ele começou a corroer ele, e 2 anos depois, a Bíblia diz que 2 anos depois, não é um ato de sangue quente, sabe? Não é isso. Na prática, ele não descobriu isso e falou, nossa, Aminon, vou lá matar ele. Não foi isso. Ele descobriu, ele ficou revoltado. A Bíblia diz que ele não falou com o irmão depois disso. E 2 anos depois, ele planejou matá-lo e matou. Então, na prática, o que Absalão deixou que acontecesse com ele? Ele era um homem de fé, mas por falta de perdão, ele deixou que a fé dele fosse morta, por não transformar a fé dele em obras. Se ele perdoasse o irmão, provavelmente o fruto daquilo ali começaria a gerar várias obras após isso. Só que ele deixou que a fé dele morresse, simplesmente porque ele não liberou perdão. E quantas vezes nós somos Absalão na vida de alguém? Quantas vezes nós deixamos de liberar perdão sobre um parente, deixamos de liberar perdão, às vezes, sobre um marido, sobre uma esposa, sobre um filho, sobre um pai. Quantas vezes nós travamos, às vezes não por falta de perdão, mas por dúvida. Nós temos dúvida se Deus quer aquilo de nós e nós não perguntamos. Nós temos dúvida sobre o que nós devemos fazer e às vezes nós acabamos fazendo algo que fere princípios que Deus nos deu. Quantas vezes nós travamos e nós paralisamos por incredulidade, por não crer que nós estamos de fato no centro da vontade de Deus. Amado, amada, creia em nome de Jesus. Se você está no centro da vontade de Deus, se você crê, se você tem fé, você só precisa pedir direção, pedir permissão e crer que tudo que você precisa lhe será acrescentado, como a palavra diz. E quando você orar, quando você crer, em nome de Jesus, não creia como pessoas frias na fé, creia com a certeza de que tudo que você pediu já foi decretado e já foi entregue para ti no mundo espiritual. Porque quando você tem essa crença, quando você tem essa fé com essa crença, ela se transforma em obras. E a partir disso, tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você pede, Deus te dá. Mas Deus não te dá apenas para o seu próprio interesse. Deus te dá para que a sua fé se transforme em obras. E através das suas obras, pessoas vão enxergar essas obras na tua vida. E a partir dessas obras, elas também começaram a ter fé. E elas começaram a regar essa fé. E elas começaram a exercitar essa fé. E aos poucos elas começaram a transformar essa fé em obras. E quando elas transformarem essa fé em obras, esse ciclo começa a ser um ciclo de transbordo. E assim como uma árvore que quando começa a dar frutos, ela pode primeiro se alimentar, depois ela pode alimentar as pessoas que estão ao redor dela. Depois ela começa a alimentar talvez uma multidão.
Assim se transforma uma fé com obras. Quando você tem fé, você rega essa fé, você exercita essa fé, você a transforma em obras, você começa a transbordar, você começa a multiplicar. E essa multiplicação, amados, eu profetizo na tua vida que não é apenas no mundo espiritual. Essa é uma fé que se transforma em obras, que você começa a multiplicar, e isso vale tanto para a tua vida espiritual, quanto para a tua vida amorosa, quanto para a tua vida familiar, quanto para a tua vida financeira, quanto para a tua vida profissional. Isso vale para todas as áreas. Em nome de Jesus, eu te desafio a experimentar uma vida com fé e com obras. Transforme a tua fé em obras e experimente o resultado dessas obras na tua vida, mas sempre para glorificar a Deus e não a ti. Afinal, essas obras, elas não se concretizam simplesmente porque você é bom, mas elas se concretizam porque você teve fé e porque você pediu a Deus e Ele te deu. Então tudo que nós experimentamos é porque Deus nos dá. Então não seja um Absalão na vida de outra pessoa, independente do erro que as pessoas cometeram contigo. Aprenda, libere perdão sobre essas pessoas. Não tenha dúvida, não tenha medo, não tenha incredulidade e experimente as obras que Deus quer que você faça. Afinal, ao contrário de uma árvore, a árvore ela flui de uma maneira natural porque ela não tem consciência. Então ou ela flui ou ela tem algo que trava a seiva e ela para de produzir. Nós não, nós temos consciência. Então nós podemos até fluir de uma maneira natural, mas em alguns momentos nós precisaremos tomar alguma decisão. E quando nós tomarmos essa decisão pode ser, por exemplo, quando nós enxergamos uma pessoa necessitada e nós temos a decisão: ajudo ou não ajudo? Quando eu ajudo, eu estou exercitando a minha fé e transformando-a em obras. Quando eu não ajudo, eu às vezes estou simplesmente sendo egoísta. E não quer dizer que você tem que ajudar todo mundo, não é isso que eu estou falando, tá? Não me interprete mal, eu estou falando que todo mundo tem situações onde você pode experimentar a tua fé e transformá-la em obras. Você só precisa ter discernimento espiritual para entender essas situações e transformar em obra, e não tomar a decisão de travar esse fruto, de travar essa obra e ficar apenas com essa fé para você. Nada que é só para você se transforma em obras. Então não seja uma represa, não pegue a fé que você tem, não pegue tudo que Deus te deu e seja uma represa que quer usar tudo para si. Não, seja um rio, flua de maneira natural, flua na vida de outras pessoas, para que essa fé se transforme em obras e para que essas obras glorifiquem o reino de Deus. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha recebido isso de uma maneira sobrenatural. Eu sinto Deus aqui nesse momento e eu sinto que Deus está falando com pessoas nesse momento. Transforme a tua fé em obras e use essas obras para glorificar o reino de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar para a gente finalizar. Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Pai, que nós transformaremos a nossa fé em obras, Pai. E que as obras, Pai, das nossas vidas com Deus, das nossas vidas contigo, Senhor, as nossas obras serão para glorificar o Teu reino, Pai. E todas as pessoas que enxergarem as nossas obras, Pai, e nos parabenizarem, talvez. Parabéns por esse feito, parabéns por essa obra. Nós teremos a certeza, não apenas no falar, mas no nosso coração, Senhor, que todas essas obras não são pela força do nosso braço, Pai, mas são por crer, por confiar, por pedir e por seguir a Tua direção, Senhor, e para glorificar o Teu reino, Senhor. Afinal, és tudo para Ti, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, Pai, é para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Por isso cremos, Senhor, que podemos frutificar, Senhor, a 100 por 1, a 10 por 1, podemos frutificar a Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo, Pai, agora, nesse exato momento, Pai, todo espírito de medo, todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade, de falta de perdão, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, para que possamos transformar a nossa fé em obras. Em nome de Jesus, Pai, que nós não sejamos Absalão na vida de ninguém, Pai. Que nós sejamos, Pai, como Davi, que nós sejamos como Abraão, que apresentou o próprio filho, Pai, a Ti no altar, Pai, para transformar a fé dele em obras. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Se você gostou desse vídeo, se Deus tocou, fale com a gente, comenta aqui, nos dá o seu testemunho, é importante para nós entendermos
como Deus vem agindo através desse canal. E não esqueça de compartilhar com alguma pessoa que você acha que precise receber esse vídeo. Legal? E até semana que vem.